Olá, meus amados irmãos, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe o nosso coração. Estamos aqui para lecionar a aula de número 10, a lição de número 10, o pós-lúdio, o fechamento deste livro, Hermenêutica Bíblica 1. Espero que os irmãos tenham gostado, espero que os irmãos tenham lido, acompanhado, estudado, feito aí as atividades e tenham feito também, né, as provas, né, de cada lição, de cada semana que a gente tem se esmerado por estudar juntamente com os irmãos, dar as aulas e nos enriquecer do conhecimento bíblico teológico. A lição de número 10, ela tem por título o estudo, o método de estudo, né, devocional, ou seja, o método devocional de estudo, a forma como nós vamos estudar a palavra de Deus, ela precisa ter um princípio de devoção, um princípio, uma finalidade, né, de conhecimento bíblico aplicado à nossa vida, ao nosso cotidiano, né? Precisamos entender que quando nós estudamos a palavra de Deus, precisamos aí ter um foco, né? Ter um espírito em paz, com tranquilidade, uma mente aberta para poder aprender a palavra do Senhor. Certos? Antes, portanto, vamos fazer uma oração. Quero convidar cada um de vocês, onde os irmãos estiverem nesse momento assistindo esta aula, a uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Jesus, porque esta é a última lição deste livro, Senhor, tão especial que é a Hermenêutica Bíblica 1, que é a arte de interpretar a palavra de Deus pela própria palavra, trazer, Senhor, um conhecimento, meu Pai querido, aos nossos corações, à nossa mente, e continua guiando os alunos nessa empreitada, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, talvez seja prematuro da minha parte falar mas eu estou aqui para informar de primeira mão que, em dando tudo certo, a gente começou já as conversas para a abertura do terceiro ciclo, né? Ou do avançado. Então, você que terminar o médio, se quiser já ir se preparando para o avançado, né? O ciclo 3, a gente vai se preparar, toda a nossa equipe já está conversando para que a gente venha ver o melhor local, né? Os professores, né? Valores. E eu estava vendo que para uma graduação não vai sair caro, né? Vai sair até muito em conta. Em torno aí de quase R$ 130, qualquer coisa assim. Tá bom? Então, vai se preparando, vá orando por esse projeto. Eu tive pregando na cidade de Guatemi, o pastor Paulo falou uma coisa que eu achei tão legal, né, de fazer ali uns cultos de quinta e ir convidando os alunos da ETAD para pregar. Isso é muito maravilhoso, né? Oxalá que todos tivessem essa proposta, na verdade, que daí estimula o aluno a estar pregando, a estar dando um estudo bíblico, né? Isso é muito maravilhoso. Parabéns, irmão Paulo, pela iniciativa. Meus irmãos, aqui vai ser bem breve essa lição de número 10, é o nosso pós-lúdio, não é uma lição difícil, é uma lição até bem fácil. Fala sobre a introdução do estudo bíblico devocional. E esse livro é um apelo a que os estudos da Bíblia sejam de exercícios mais do que intelectuais, né? Cada etapa que nós estudamos aqui, nós precisamos ter conscientes da nossa atitude devocional, nosso coração aberto diante das Escrituras para que ela nos fale pessoalmente. Então, o principal propósito do estudo bíblico devocional é alimentar-nos pessoalmente da palavra de Deus. Essa frase que o autor coloca aqui na página 162, ela resume toda essa lição, né? Por quê? Porque aí a gente vai estudar a palavra de Deus de diversas maneiras, como nós já estudamos todo o livro, com diversos recursos, né? Aqui, em especial, está falando da divisão de parágrafos, de versículos, capítulos e versículos, perdão, de parágrafos, um segmento maior, e interpretar
né, com devoção e conhecimento à palavra de Deus, à luz da própria palavra de Deus. Então isso é muito importante. Por quê? Em hermenêutica nós estamos estudando exatamente isso, essa questão da interpretação. Lá no direito, né, a gente precisa interpretar muitas das vezes, muitas vezes não, todos os casos eles são interpretados, né? Você se utiliza de técnicas para você interpretar e chegar a um denominador, né? Por isso que muitas das vezes a gente faz uma pergunta para um professor e ele diz assim, depende, porque para a gente, para nós, a gente quer as coisas tudo muito mecânica, né? Tem que ser sim ou não, e aí a gente, se não for assim, a gente já põe em xeque, não é verdade? Mas no direito, né, os legisladores, doutrinadores, né, nos instigam a aprender a interpretar cada fato, correto? A interpretação composta de exegese, grave essa palavra, exegese, é você extrair, né? É você garimpar e a fundo para você, a partir de uma pesquisa, de um fundo histórico, da tradução, da transliteração, por exemplo, dos idiomas em que a Bíblia foi escrito, trazer algo mais próximo aí do original. Além do recurso de teologias bíblicas, sistemática histórica procura o significado pretendido pelo autor, sendo que a Bíblia nunca significará o que nunca significou. Isso é importante. Desse processo interpretativo, tanto quanto possível, resultará o conhecimento da mensagem para todas as épocas. Irmão, tem que ser a palavra de Deus para ser algo tão completo e tão perfeito, porque é para todas as épocas e é uma palavra infalível. É uma palavra que não murcha, é uma palavra que não erra, é uma palavra que nada falta. As pessoas vão especular, as pessoas vão recortar versículo, as pessoas vão montar uma heresia, uma doutrina dentro de uma parte isolada de algum texto. Alguém pode até dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque é, é da Bíblia que as pessoas particularizam, né? Mas até esse conceito é um conceito meio paradoxal, porque nós é que promovemos, né, a heresia e não a palavra de Deus. A palavra de Deus está ali e alguém recorta, e alguém mexe, e alguém coloca para um movimento sectário, e aí se transforma naquilo que a gente vê, né, uma enxurralhada de heresias, principalmente com a explosão, né, dessas heresias a partir do século XX nos Estados Unidos, que preencheu boa parte não só do solo americano, mas de todo mundo. E aí você percebe igrejas fracas, igrejas mortas, muitas igrejas na Europa fechadas, né? Foram transformadas em teatro, em sala de cinema, e aí se perdeu, né? Hoje o quadro de muitos países europeus é de uma igreja desviada, afastada, né, dos caminhos do Senhor. As pessoas perderam ali a vontade, né, o avivamento, da busca pelo Espírito de Deus. Então isso é lamentável e trágico. Mas quando nós vamos estudar a palavra de Deus, a gente tem alguns métodos, e o método devocional é fazer também com que a palavra de Deus leia a gente, né? Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você deixar a Bíblia te ler. Então o estudo devocional deve ser parte da atividade diária de cada cristão, né? Por isso que nós temos muitas das vezes na nossa biblioteca aqueles livros que traz um roteiro devocional, né? Todo dia você acorda, lê um versículo, canta um hino, tem uma palavra. Então, o texto para o estudo bíblico devocional pode ser uma palavra, um versículo, um parágrafo ou um segmento maior das Escrituras, como está aqui no texto. A divisão de capítulos e versículos não se encontra nos textos originais grego e hebraico da Bíblia. Isso é muito importante, vocês vão saberem, tá bom? Que lá no começo não tinha. Só para você ter ideia, o hebraico arcaico, ele é um hebraico que só tinha consoantes, não tinha vogal, não tinha nenhum tipo de acentuação.
e o que dividia uma letra da outra era um fio de cabelo milimetricamente computado pelo escriba, né? Então era bem rústico, era bem difícil, era uma língua, né? E é uma língua muito difícil. E o grego também é importante a gente saber que capítulos e versículos não tinha essa divisão. Essa divisão foi feita posteriormente, né? Posteriormente, a partir depois dos credos, credos não, perdão, depois de concílios, né? Então isso aí a gente estuda em história da igreja e a gente consegue ver aí quando que isso foi dividido, né? O tempo que isso foi dividido. Então, de vez em quando você poderá achar o primeiro versículo de um capítulo que se encaixaria melhor se fosse o último capítulo anterior, ou o contrário, né? A escolha de onde exatamente começar e terminar de cada capítulo foi feita há muitos séculos atrás, como dito aqui. Podemos estudar por parágrafos, isso a gente já viu também, né? Trechos, perícopes, né? Às vezes a gente pega uma perícope, vamos pegar uma parábola, né? Parábola ali com 4, 5 versículos. Então ali é um texto, né? Um parágrafo, algo que você vai estudar especificamente. Em um segmento maior, de vez em quando você quererá talvez um segmento maior, como vários parágrafos ou até mais que um capítulo. O tamanho do texto não é importante, quanto o coração do ouvinte. Vamos pegar, por exemplo, a segunda viagem missionária de Paulo, né? Ela se compõe de alguns capítulos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando você vai estudar, você tem esse segmento, por exemplo, maior em histórias que vai perpassando de capítulo para outro. Por isso que ele está colocando aqui essas espécies, né? Esses modelos de estudos bíblicos aí devocional. Então, quando a gente vai interpretar a palavra de Deus, a depender do texto que nós vamos usar e dos recursos, isso nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Correto? Texto de número 2, estudo devocional de um versículo. Antes, portanto, eu pouco indiquei, né, nesse último livro. Geralmente eu faço isso, há muito tempo eu faço isso, quando vou dar aula, livros a gente indica, né? Eu tenho um livro aqui do Henry Winkler, inclusive foi bastante citado, né, ao longo da lição, e eu acabei que, assim, me passou batido. E aí eu estava lendo aqui essa semana, né, e hermenêutica avançada, né, do Winkler. Esse nome é difícil de falar, né? E nós temos aqui um livro que pode te ajudar. Vou colocar aqui novamente, da editora Vida, tá bom? Hermenêutica avançada. Você que gostou da lição, tem gente que, por incrível que pareça, né? Alguém fala assim, porque a maioria das pessoas fala, ah, não, mas hermenêutica é uma coisa difícil, não dá muito para entender, mas tem pessoas que gostam, né? E aí ele pega o livro, come, ele vai atrás, ele pesquisa. Então, o índice desse livro traz aí a história e interpretação bíblica, a análise histórico-cultural e contextual, análise léxico-sintática, análise teológica e diversos métodos aí que a gente estudou, né? Tipos, profecias, literatura apocalíptica. Bem legal esse livro, um livro fácil de ler, tá bom? E citado aqui pelo nosso autor, né, do nosso livro Hermenêutica Bíblica 1, aqui da ETAD, correto? Então, o estudo devocional de um versículo. Às vezes a gente pega um versículo para montar um estudo, né? Qual é o primeiro passo? Escolher o texto. Qual é o texto que você vai querer interpretar, vai querer estudar, não é verdade? Quais são as regras básicas para o estudo devocional? O leitor da Bíblia deve tomar em máxima consideração, né, a regra de ouro da interpretação bíblica, segundo a qual a Escritura interpreta a própria Escritura. Não, esses irmãos não podem esquecer disso, né, que as Sagradas Escrituras interpretam ela mesma, né, a qual foi defendida por Lutero, Scriptura sui interpres, né, e recebeu o nome de analogia fidei, ou analogia da fé. Correto?
a analogia fidei respeita a autoridade, suficiência, unidade, caráter absoluto das Escrituras, sendo ela a regra que todos julgam e por ninguém é julgada. Olha que maravilha. Segundo a Bíblia, o registro da história da salvação, não há possibilidade de obtenção do verdadeiro conhecimento se o tema que orienta o todo não for considerado na apreensão das partes, o que inclui naturalmente os versículos tomados individualmente, ainda que em que leitura devocional. Então, meus amados irmãos, para a gente poder, muitas das vezes, entender, né, todo o contexto, é preciso ler o contexto, é preciso a gente se debruçar. Se a gente pega um versículo tema, né, nós precisamos saber quais são os versículos que corroboram, né, que completam aquele texto para a gente poder fazer a interpretação do mesmo, né, principalmente se a questão doutrinária, soteriológica, né, pneumatológica, armatiológica, né, e, enfim, toda a temática doutrinária da Bíblia, por exemplo, se a gente for embasá-la a partir de um versículo, a gente precisa se utilizar de contextos, mesmo que a nossa leitura for devocional, para a gente não poder cometer erros, né? Vamos pegar um versículo aleatório aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você vai estudar sobre a graça, né? Nós vimos isso na aula passada. Então você precisa ler todo o contexto, você vai se utilizar de versículos que vão ali corroborar e completar de uma maneira muito especial o nosso estudo. Então algumas regras hermenêuticas aí, próprias do método histórico-gramatical, serão de grande valia para o propósito de aprender o conteúdo da revelação escrita. O segundo passo, observar os fatos, a gente já falou bastante sobre isso. Terceiro passo, interpretar os fatos. Essa lição de número 10 é quase como um resumo de todas as lições que a gente já viu, para a gente poder ter ideia, não é verdade? Então, assim, a gente precisa também tomar as palavras no seu sentido indicado pelo conjunto do enunciado. A gente precisa tomar as palavras no sentido indicado no contexto da passagem. A gente deve considerar o objetivo, o desenho do livro ou passagem, né? Eu achei legal esse ponto D aqui, na parte cinza, que temos aqui à esquerda, na página 166, que é o seguinte: muitas das vezes você pega um versículo e ali você, para você chegar no real propósito do livro, daquele versículo, você precisa ler o capítulo, por exemplo, né, ou todo o texto onde aquele versículo está inserido. Aí o que acontece? Muitas das vezes alguém chega e pergunta assim, né? Mas por que tal coisa não é assim na palavra de Deus? Por que esse negócio não é dessa maneira? Não é verdade? Aí, o que Jesus fez dos 13 aos 29 anos? Aí ele vai querer pegar algo que está oculto na palavra de Deus, que não tem, na verdade, que não está inserido ali pela escrita, e ele vai montar, né, toda uma celeuma, uma concha de retalho para tentar descobrir algo que não se encontra ali nem nos mais originais. Aí o que acontece? Aí ele vai começar a criticar, ele vai jogar crítica literária para cima do texto, aí ele vai dizer, aí ele vai começar a fazer uma salada, mas na verdade o real propósito do texto ali, ele não está levando nem em consideração. Não é verdade? Ele não está. Vamos pegar, por exemplo, aí um versículo sobre a hipostases, né? Onde mostra as duas naturezas de Jesus. Só um minutinho aqui, meu irmão. Aqui o príncipe chegou aqui. Né? Pronto, o meu filho chegou aqui, aí eu tentei dar uma pausa, por isso que você vai ver aí. Eu coloquei o dedo aqui, que a pausa desse celular aqui é bem quase de frente aqui a câmera. Mas como eu estava falando, às vezes você pega um versículo e aí eu estava falando da hipostase, né? Mas vamos deixar o exemplo da hipostase para outro momento. Vou pegar trindade. Não tem o termo, por exemplo, trindade na Bíblia Sagrada, correto?
Aí o camarada lá lê Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele diz, não, mas a Bíblia em nenhum momento fala do conceito trindade, não tem a palavra trindade. Aí o camarada fica, e aí fica tentando encontrar, né, chifre e cabeça de cavalo. Meu irmão, o propósito, qual é o propósito do versículo, do texto, do capítulo do livro? O camarada está se detendo em coisas que passam na lateralidade da situação. Não é verdade? O camarada está se prendendo a coisas que, sabe, não, porque tem que ter, porque se não tiver, ou seja, ele é um literalista, né? Lembra lá do texto, né, chave, né, das palavras, é, cuidado com aqueles texto prova, melhor dizendo, né? Aí o camarada fica naquela, não, mas não tem, né? Não tem a palavra Deus no livro de Esté, então Deus não se encontra ali. Aí surgem as heresias, né? Estava cheio de heresia no tempo de Jesus, no tempo dos pais apostólicos, né? Mas ele ignora qual é o real propósito aí, né? Quando se estuda num método devocional, como é que você vai interpretar os versículos, as perguntas que você vai fazer. O camarada nem faz essa pergunta, ele pega lá um versículo lá, no princípio criou, vamos pegar lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Quem é esse Deus? Né? Como que esse verbo se encarnou? O que eu posso aprender com esse versículo? Quando é que se deu, é, quando, em que tempo que se deu quando Jesus se encarnou? Qual é o tempo? Onde foi esse local? Ele não faz nem as perguntas que a gente abordou na lição de número 2. Ele não tem interesse de estudar. Ele não tem interesse de saber, ele não tem interesse de prescrutar, de fazer uma boa exegese, ele não sabe nem o que é isso. O camarada às vezes nunca estudou o grego, nunca estudou o hebraico, aí fica falando abobrinha. Não é verdade? Irmãos, a palavra de Deus é uma coisa muito séria. Não é só pegar de qualquer maneira, aí, entendeu? Tem gente, irmão, que não tem devoção para fazer um estudo da palavra de Deus. Não ora, não consagra, não santifica, né? Não se envolve com o coração. Ele só quer status, ele só quer palanque. E aí é difícil, meu amado irmão. Correto? A gente precisa saber o real objetivo, né? É necessário consultar passagens paralelas e observar o paralelo das ideias e paralelo de ensinos gerais. Deve-se considerar o contexto histórico-cultural, a gente já falou isso aqui até demais. Deve-se considerar o estilo literário e forma de elaboração, como a gente viu, né? Às vezes a linguagem mais ilustrativa, uma linguagem mais analógica, uma linguagem mais que foge um pouco daquilo que é literal, né? Por exemplo, no livro de Apocalipse, é um jeito de você interpretar a palavra de Deus com zelo, com cuidado, né? Ali, os termos que são colocados ali não podem ser levados no literal, né? São figuras de linguagens que são colocadas ali que precisam ser respeitadas. Às vezes um diadema pode representar, né, vou só citar um exemplo, tá? Um líder mundial. O mar pode representar nações, não é verdade? Então, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, né? São representatividades de homens, né, que estarão aqui, um sendo falso profeta e outro sendo anticristo. Então, a linguagem alegórica, que é o que eu estou falando aqui, ela precisa ser levada a efeito uma interpretação muito bem feita, né? E você fazer uma exegese de um texto demora tempo, e as pessoas não têm muitas das vezes tempo para fazê-lo. Né? Não tem esse tempo, não dispõe desse tempo. Tem preguiça, o camarada chega cansado. Você imagina, irmão, o camarada trabalhar das 8 até as 16 horas numa fábrica, né? Um modelo fabril de trabalho. O camarada chega esgotado, irmão, em casa, quer comer, daqui a pouco pesa, aí ele vai pro culto. Depois, às vezes, ele não tem nem tempo nem para ler, nem a revista da escola dominical, às vezes o camarada não consegue ler.
de cansado. Às vezes o camarada, ele, ele é limitado, né? E não só isso, não só na fábrica, né? Quantos crentes aí, empresários, quantos crentes aí, advogados, médicos, levam uma rotina maçante, né? Dentro de um hospital, dentro de um escritório, o camarada não tem tempo para se dedicar, mal lê a Bíblia. Aí sobe no púlpito, quer pregar, quer ensinar, quer fazer tanta coisa, mas a Bíblia precisa ser estudada também, correto? Então a gente precisa ter um pouco mais de habilidade, ter um olhar mais treinado para a gente fazer esse nosso estudo devocional, correto? Então as perguntas aí são feitas para o bom entendimento. Texto 3, o estudo devocional de um parágrafo. Meu Deus, a gente está chovendo no molhado. Nós vamos utilizar também neste estudo devocional do parágrafo, vamos colocar na observação dos fatos as perguntas também. Eu gosto demais, né, dessa passagem de Filipenses capítulo 2, versículo não só de 1 a 5, mas do 5 a 11 também. Né? Mas aqui ele escolheu um parágrafo inteiro para corroborar com o nosso estudo, é bem legal. Tá? E vamos utilizar os passos, né? A gente vai lendo o versículo, ele pegou Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 5, lê, depois a gente observar os fatos com as 5 questões factuais, né? Quem, o que, como, quando e onde, e depois o terceiro passo vai ser a interpretação. Ela inclui escrever com próprias palavras, não esqueça disso, um comentário sobre o significado do parágrafo. Aí nós temos aí a aplicação, começaremos lendo várias vezes o versículo da passagem, né? No topo escreveremos um título que sintetiza todo o parágrafo. Relacionamento cristãos. Então, será que quando eu leio os versículos de 1 a 5 de Filipenses, eu estou conseguindo enxergar, né, esse título aqui, relacionamento cristão? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação em amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Enfim, aí vai continuar todo o versículo até o versículo 11, é uma passagem maravilhosa. Então ele está falando de relacionamento cristão, versículo 1, Deus e eu e os outros, verso 2, unidade cristã, verso 3, motivo cristão, verso 4, preocupação cristã, verso 5, atitude cristã. Então ele está relacionando, ele está nos ensinando, né, como nós vamos fazer no nosso método de estudo devocional por parágrafos, não é verdade? Em seguida leremos novamente a passagem, tendo em mente 5 questões: quem, né, o que, como, quando e onde. Ao mesmo tempo procuraremos declarações de verdade, comandos, advertências, princípios de composição, que são indicações daquilo que o Espírito Santo quer enfatizar. Depois nós temos aí, ó, relacionamentos cristãos. Primeiro, Deus, eu e os outros. Aí ele vem classificando. Falei isso para vocês nas aulas anteriores, de maneira cartesiana. A, B, C, D e E. É 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui ele coloca Deus, eu e outros, né? Logo no primeiro versículo. Aí ele coloca na letra A, força da vida em Cristo, conforto em Cristo, comunhão com o Espírito Santo, bondade e compaixão uns para com os outros, né? Então, 2, unidade cristã, tem o mesmo sentimento, partilham do mesmo amor, sejam um pensar e no sentir. Irmão, fazendo isso que está na página 171, vai ajudar demais vocês no estudo da palavra de Deus. Terceiro, motivo cristão, motivos errados, missão egoísta, desejo de vanglória. Aí ele dividiu motivos certos, humildade uns para com os outros e considerando os outros melhores do que a si mesmo. Quarto, preocupação cristã, não apenas com próprios interesses, outro com o que é interesse de outro. E, por último, a atitude cristã, a atitude que Cristo teve e os crentes precisam ter. Perfeito esse esquema aqui, irmão, para estudar até uma pregação, na verdade. O terceiro passo, como já mencionado, é a interpretação. Tendo em mente o que significa, né, para mim,
né, para os outros. Então, o que significa tudo isso? Qual é o objetivo? O que Paulo tinha em mente ao escrever isso, quando isso foi dado pelo Espírito Santo de Deus a escrever os irmãos em Filipe, sendo que Paulo estava lá, aprisionado, né? Esse aqui na minha estante que eu tenho, eu acho que eu tenho um livro aqui que se chama Epístolas da Prisão, né? Já mostrei esse livro lá na ETAD, Epístolas da Prisão, né? As 4 epístolas que Paulo escreveu na cadeia. Meu Deus, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo era um marginal? Paulo era um marginal só se for à margem da sociedade corrupta da época, né? Paulo era como é que eu posso dizer, um criminoso? Não, Paulo não era um criminoso, mas aos olhos dos romanos, né? Paulo cometia diversos crimes, principalmente por não ter César como o seu senhor, como o seu Deus, visto que existia até culto, né, para os imperadores naquela época. Não é verdade? Paulo muitas das vezes foi acusado injustamente. Irmão, quando eu leio o livro de Atos, e leia isso, faça isso, leia o livro de Atos com calma, com paciência, né? Se a gente começa naquela empolgação lendo o livro de Atos, aí parece que quando vai chegar na história de Paulo a gente se cansa porque a história é muito grande. Vamos pegar aí depois do capítulo 19. Depois do capítulo 20. Irmão, você vai começar a ver uma perseguição a Paulo com questão da tradição judaica. E Paulo era judeu, era cidadão romano, mas era judeu. E Paulo não conquistou a cidadania romana por dinheiro. Né? A gente sabe da biografia de Paulo. E Paulo é judeu. Quando a gente fala que Paulo é judeu, é porque o judeu é a expressão forte da religião da época. Né? O hebreu é o nativo. Né? O judeu é aquele que é o adepto da religião, né? Do judaísmo. E Paulo era judeu. Só que Paulo foi chamado para ser apóstolo pelo próprio Jesus, para ser apóstolo dos gentios. A pregação do evangelho. A pregação do evangelho é uma ruptura com o judaísmo. Por quê? Porque Jesus veio, a ele completa toda a lei. E os judeus ortodoxos não acreditam que Jesus veio. Não acreditou em Jesus. Não acreditou que ele era o rabi. Esperava que ele viesse no palácio, que ele viesse contender contra César, que viesse destronar o imperador, né, que viesse jogar por terra os reis, como numa batalha sangrenta, vindo no cavalo branco, brigando. E Jesus não veio nada nesse prognóstico, né, que as pessoas mentalizaram, criaram na cabeça. Né? Quem vai vir assim é o anticristo, né? Vai vir para fundar aí 3 anos e meio de uma falsa paz, e depois se revelar ao mundo e querer subjugar os judeus e toda a humanidade. Um outro holocausto vai acontecer, mortandade, né? O derramamento das taças, pessoas blasfemando contra Deus, né? E o caos acontecendo na terra. Tema do próximo livro, né? Que é Escatologia Bíblica. Eu queria muito estar com vocês. Gosto muito de escatologia, mas não estarei, né? Porque a aula vai ser presencial segunda-feira, não se esqueça disso. Texto de número 4, a gente encerra. Estudo devocional de um segmento maior. Aí nós temos aí o versículo de 1 a 11, como eu falei, de Filipenses, porque daí a gente pega todo o texto, né? Terminando aí que Jesus Cristo é Senhor. Olha, irmão, esse capítulo dá uma pregação, esses 11 primeiros versículos dá uma pregação maravilhosa, né? A respeito de Cristo. Vamos só ver aqui os versículos de 6 a 11, como a gente já viu de 1 a 5. Ele colocou aí, ó, verso 6, forma de Deus e igualdade. Verso 7, tomou a forma de servo. Verso 8, humildade e obediência até a morte. Verso 9, recebeu o nome mais elevado. Verso 10, todo joelho se dobrará. Verso 11, Jesus Cristo é Senhor. Qual é a atitude de Jesus, né?
a forma de Deus é sem usurpação. Ele era Deus, mas não se usurpou querendo ser Deus. Sempre teve a natureza de Deus, mas não a usurpou ser igual a Deus. Olha que interessante. Sempre teve a natureza de Deus. Jesus se esvazia, né? Mas ele não deixa de ser Deus. Ele se esvazia, mas é complexo demais para entender a lógica da razão, mas é fácil demais ao entender pela fé. Se o irmão consegue compreender essa diferença, é difícil demais tentar compreender isso por uma lógica, mas pela fé é tranquilo. Eu creio que ele é Deus e ele foi homem. É a hipostase, é algo que não tem explicação, é um nó teológico. Ah, irmão, como é que você acredita nisso? Pela fé, meu irmão. Eu não acredito que Jesus é Senhor e Salvador, então pronto, acabou. Ah, mas isso é um reducionismo, isso é uma teologia da conveniência, é muito prático você falar isso. Então, me dê algum tipo de explicação. Você vai querer pegar Jesus e colocar num tubo de ensaio e comprovar que? Não vai adiantar. A gente sabe que Jesus viveu e nós temos provas históricas não só da sua vida, quanto da sua ressurreição. Nós temos evidências históricas que Jesus ressuscitou. Mas a nossa crença ela não se dá só por mera comprovação. Na verdade, a nossa crença se dá por fé, não é por comprovação nenhuma, não. Isso daí vem depois. Isso vem como consequência. Por exemplo, eu creio que Noé fez uma arca e colocou ali a sua família e salvou do dilúvio. Ora, anos e anos depois, escreveram ali a Bíblia, e aí tem o registro da Arca de Noé, e anos se passaram, e aí a Arca de Noé estacionou no Monte Ararat, porque está documentado isso, né? Está documentado em Gênesis que ela parou lá, naquele monte. Aí alguém estuda, tira uma foto de satélite, milhares e milhares de anos depois, só comprova aquilo que pela fé eu já acreditava há muito tempo. Então, irmão, a pior besteira do ser humano é querer contender intelectualidade com Deus. Deus está acima, né? E as pessoas querem fazer muita coisa quando o simples, né? O menos é mais. Meu Deus do céu. Vai vendo, né, meu irmão? Então, nós temos aí toda a lição de número 10, né? E tem as divisões aí. Tomou forma de servo, de livre vontade, abriu mão de tudo, fez semelhante aos homens, veio em forma de homem. Humildade e obediência até a morte. Trilhou o caminho da obediência, o caminho levou à crucificação. Recebeu o nome mais elevado. Deus lhe deu a mais alta honra. Deus lhe deu o nome mais elevado. Todo joelho se dobrará. Todos os seres no céu, todos os seres na terra e todos os seres debaixo da terra para honrar o nome de Jesus. Jesus Cristo é Senhor. Todos devem confessá-lo abertamente para a glória de Deus Pai. Olha, meu amado irmão, se eu falar uma coisa para vocês, vocês não acreditam. Eu acho que até hoje, quando às vezes eu vou fazer uma mensagem, às vezes eu recorro ao livro da Etade. Irmão, eu posso fazer tudo que você pensar, meu irmão. Já fiz pós-graduação e tanta coisa. Aí mestrado, aí depois vem, a gente pode fazer até doutorado, pós-doc. Mas às vezes o simples, o menos, ele é mais. Às vezes a gente encontra a riqueza num livro desse, como a gente está estudando. Não é verdade? Às vezes a gente quer fazer tanta coisa quando está bem simples aqui. Uma divisão como essa de um estudo bíblico é maravilhoso. A gente vai falar só sobre Jesus. Não dá nem tempo de falar sobre o inimigo aqui. Correto? Meu amado irmão, a gente finaliza, né, a lição de número 10 e o livro de Hermenêutica Bíblica 1. Que Deus abençoe o teu coração, não desista, vá até o fim, tá? E ore por esse projeto, fale bem, faça aí como o irmão Paulo, né? Tome essa iniciativa na tua igreja, conversa com o teu pastor. Poxa, pastor, a gente podia convidar, né, alguns alunos aqui, vamos fazer uma campanha, né, toda quinta-feira aqui, para animar o povo, né? Que campanha? Campanha da Bíblia, né? Da palavra de Deus, né? Não é campanha que nem outros lugares aí, um título, né, de arrecadação, de fazer tanta coisa, mas, né, coloca aí o tema da tua campanha, negue-se a si mesmo, né? Ai, meu amado irmão, vai dar meia dúzia, né?
Mas coloca aí campanha da chave, aí você vai ver aí, ó, Maringá inteira na tua igreja, né? Só por Deus, meu amado irmão. Mas a iniciativa é boa, tá? A iniciativa é muito boa. Eu já participei de muitos cultos quando era aluno da ETAD, né? De companheiros que fizeram a mesma, tiveram essa mesma proposta, irmão Paulo, tá? Parabéns. E tomara que dê tudo certo, né? Que vocês façam isso e os outros alunos também, tá bom? Independente da denominação, né? Mas nós ficamos felizes, tá bom, meu amado irmão? Deus abençoe, aproveite. Próximo livro é Escatologia Bíblica. Se você não pegou o livro, vá lá, né, em horário comercial, lá na igreja, pegue lá o seu livro e entrega a prova, meu amado irmão, em tempo hábil, tá bom? Pague o outro livro e aí vai dar tudo certo, tá bom? Deus em Cristo nos abençoe e até segunda-feira na aula presencial. Amém?